eu me mutar Boa aqui. noite, André. Oi, Boa noite. grande. Quem mais tá? Karina, Henrique. Uai, cadê? Peraí, Boa noite. Henrique tá ali. deixa eu colocar no modo todo mundo aqui. Ah, melhor. Bruno, Neta, Edmar. O pessoal tá chegando, né? Sim. Ô, o quórum tá baixinho hoje. Cadê todo mundo? Excelente pergunta, professor. Já se cansaram? Não, a galera vai chegando até as 8. Eles estão chegando. É. Como teve mais liberação o governo tá liberando mais categorias, o pessoal tá pegando mais trânsito dentro de casa. Pois é, eu peguei um super congestionamento agora. Agora o congestionamento é mental, né? Não é mais só É, físico. O meu tá. exatamente. Hoje eu passei o dia. Enfim. Terminei o entendimento às 7, fui lá, jantei rapidinho, por isso que eu atrasei um pouco, mas vamos lá. Nossa, gente, é muito tempo, né? Entre um encontro e outro. Parece que eu tô sempre fazendo a primeira vez. Por isso que eu pensei nessa estrutura bem modular, pouco sequencial, né? Como se cada encontro nosso fosse um workshop à parte mesmo, para a gente conseguir aproveitar, né? Se tiver que retomar alguma coisa que ficou 3 semanas, é mais complicado. Então, primeiro eu queria saber como é que vocês estão, fazer um... Nossa, o Henrique está com visual novo, olha lá. Tá comendo sorvete escondido. Ah, não, eu já estou acostumada, eu dou aula com gente jantando. Tem um curso que eu faço às 7, né? Então, já é de praxe, todo mundo já come no começo, assim, é mó barato. A gente já compartilha informação e refeição junto. Tem a ver, né? Fiquem à vontade, gente. Valeu, professora. Gostou do visual novo? Ficou bom. Bacana. Bom, a gente hoje, a ideia é, a gente já vai discutir o roteiro do Bruno, que foi o que enviou. Eu não sei se alguém também conseguiu trabalhar no roteiro e não me enviou, mas eu queria começar falando sobre isso, né? Eu conversei com o Alban também, eu não sei se ele chegou a fazer uma proposta para vocês, porque ele curtiu a ideia da gente fazer o stop motion e ele acoplar a disciplina dele nesse projeto, para vocês não ficarem se dividindo em tantos trabalhos, e também porque é um projeto que demanda bastante trabalho, não de captação, né, mas de edição de som. Então, eu não sei se vocês Ele conversaram comentou, com ele sobre isso. ele comentou na última aula, sim, professor. Ele até pediu pro pessoal depois compartilhar os roteiros para ele poder dar uma orientação e ajudar na parte de som. Ótimo. Então, gente, eu queria... Professora, só cortando, sei, desculpa. E ele pediu também pra gente fazer um projeto de som, é isso? Dos curtas. Tá. É um projeto de edição, né? De edição de som. Sim. Tem um filme que eu até recomendo vocês assistirem, eu até passei o filme para ele. É um filme que tem, assim, o mote do filme é a edição de som. É um filme italiano, chama Vermelho como o Céu. É engraçado que ele parece aqueles filmes dos anos 60, assim, flerta um pouco com a época ali do neorrealismo, mas ele é um filme recente, né? Acho que é de 2000, quer dizer, recente, não super recente, mas não é um filme dos anos 60. Qual que é o nome, professora? É Vermelho como o Céu. Não vou contar muito, porque senão vou dar spoiler. E é legal vocês assistirem, é muito bonitinho, assim, um filme bem bonitinho. E a base dele, assim, o grande mote tem a ver com edição de som. É uma escola de meninos cegos. Bem interessante o filme. Tem um roteiro interessante também. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me canso um pouco de ficar e às vezes mesmo dentro dos bons filmes, né, que tem essas estruturas de roteiro mais conhecidas, ou filme norte-americano, né, às vezes você toma contato com outras sintaxes, ajuda a dar uma, né, mais parecida, assim, é bacana. E é um filme bem bonito, muito sensível, bem bonitinho.
curtinho, assim. Mas é interessante a questão do desenho de som que o filme traz. Não, do filme, né? O mote do filme é esse. Vale a pena assistir. Bom, além do Bruno que me mandou o roteiro, alguém trabalhou no roteiro? Alguém... Professor, o meu... Karina, você não chegou a me mandar alguma coisa? Então, isso que eu ia perguntar agora. Eu mandei para você naquela primeira aula. Acho que eu mandei por aqui mesmo, pelo WhatsApp, ou foi por... Foi. Agora que eu lembrei, isso ficou tão lá para trás. Desculpa, Karina. Então, só que eu não consegui participar das outras aulas, por isso que eu não falei nada. Mas daí eu nem mexi, porque daí como você não tinha comentado nada, deu não. Vou perguntar na outra aula, na próxima aula, para ver o que você achou. Ele é bem curtinho, né? A gente pode até ler aqui, de repente, você foi a primeira a entregar, desculpa. Tá? Eu falei que o Bruno só tinha... E a Milene mandou, agora que eu vi que ela chegou, a Milene mandou um videozinho, né? E eu também queria comentar sobre esse vídeo. Era só um teste. Sim, mas eu queria saber se tem a ver com a proposta que você vai apresentar, se aquilo era um estudo ainda porque você quer fazer, que eu achei bem interessante a proposta. E aí a gente pode trabalhar em cima desses roteiros hoje, mas antes eu queria falar um pouco do tema de hoje, né, que é falar de conflito e ação dramática. Tá? Vou só esperar um pouquinho mais de gente entrar para não... mas eu queria ouvir, alguém mais trabalhou em roteiro? Alguém já chegou a desenvolver alguma ideia? Como é que vocês estão? Quem não mandou nada ainda? Professora, eu quero fazer uma mescla do trabalho da sua disciplina com o do Lo Preto, para fazer um só, porque meu tempo está bem curto. Eu estou meio com tentando fazer umas coisas da minha vida, colocá-la em rumo novamente, então tá meio complicado. Então eu escrevi um roteirinho bem básico do Lo Preto. Não vai ter fala, né? Esse que é uma personagem, tudo, né? Então, assim, um roteiro bem elaborado mesmo, assim, eu ainda não tenho. Eu tenho só um tiquinho, que foi do projeto de arte, né, do Lo Preto, que eu quero fazer os dois. Então, como o do Lo Preto ele falou que podia ser uma foto ou um vídeo, eu vou fazer o stop motion inteiro e eu mando para você e para ele. Ótimo. Então, estou aproveitando esses dois, só que eu quero escrever um roteiro mais elaborado. E não vai ter fala, sabe? Só vai ter a personagem fazendo as coisas, assim, ou tentando. Que é uma personagem que ela tá tentando suicídio, né? Então ela vai tentar se cortar os pulsos, vai tentar tomar remédio com vinho misturado. É tipo um suicídio frustrado, assim. Ela vai tentar, mas ela quer, mas não quer, sabe? Então ela tenta, mas não tenta tão enfática. Então isso para eu escrever no roteiro que eu ainda tô tendo algumas dificuldades. Como eu vou transpor tudo isso, todo esse sentimento dela, do desespero, da angústia, que está levando ela a tomar a decisão que o suicídio é a única saída para todos os problemas dela. Como eu vou escrever isso no roteiro, que eu estou um pouco de dificuldade, mas eu vou sentar e vou tentar elaborar mais, assim, sabe? Hoje eu quero falar justamente de ação dramática. Não sei se vocês lembram, nos anos 60, nosso último encontro, a gente falou sobre personagens. Parece que faz uma era. E aí eu quero retomar um pouco aquela conversa sobre personagem falando de ações, né? Falar de personagens e ações é praticamente... São duas coisas que caminham para o mesmo lugar, né? As personagens são o que elas agem, especialmente no audiovisual e no teatro, né? Então, eu queria trazer esse conceito da ação dramática. Eu já falei sobre isso com vocês, a gente já teve essa aula, né? A gente já falou sobre isso, mas eu quero retomar essa questão da ação dramática, porque na construção do stop motion, isso pode ter outras nuances, né? Do que num roteiro de ficção mais tradicional. Tá? Então, eu quero retomar esse conceito aí do conflito, da ação dramática, de que
conflitos são mais empáticos, que conflitos você já cria uma identificação imediata e que conflitos têm um pouco mais de dificuldade, você precisa de mais tempo de história para poder construir uma empatia, né, para você estar junto com a personagem. Tá? E aí depois a gente vai trazer isso para os roteiros de vocês. Tá bom? Eu acho muito importante que quem não escreveu ainda, até o próximo encontro, escreva. Tá? Inclusive, no encontro que vem, eu reservei para a gente discutir os roteiros só. Eu não vou nem trazer um tema aqui expositivo, como hoje, porque eu acho muito importante que vocês experimentem. Né, para a gente ter alguma coisa, especialmente porque tem agora outras disciplinas que também estão atreladas, né, como essa do Alban, estão atreladas a esse curta, então é importante que a gente caminhe com isso. Né? Então agora, quem não escreveu, por enquanto estava um pouquinho mais solto, mas quem não escreveu, não tem ainda, até o próximo encontro já tem que trazer alguma coisa. Tá? Eu propus que a gente tivesse uma dinâmica de trocas, eu não sei muito bem ainda. Porque, assim, a dinâmica que me passa pela cabeça é o WhatsApp, né, para a gente compartilhar e trocar. O grupo que a gente está acostumado a usar é um grupo que tem muita coisa, né? E eu não sei se alguém aguenta mais um grupo na vida, assim, tipo, nossa sala, nossa turma, roteiro, para discutir especialmente os roteiros. Não sei se isso daria certo. Até o final dessa aula eu vou pensar, mas se vocês quiserem opinar sobre isso também, porque a gente tem de outras disciplinas. A gente tem grupos de outras disciplinas e funciona bem. Se você quiser, a gente pode fazer. Eu adoraria, gente, porque eu não dou conta de um grupo para falar de tudo. O que acaba é que eu mal olho. Eu olho só no dia da aula, né? Então, acaba que para conversar com vocês, no tema específico, fica muito solto. Alguém pode criar esse grupo? Alguém tem essa disponibilidade? Pode ser eu, então eu faço. Hoje à noite. Obrigada, Bruno, te agradeço muito, porque aí eu posso compartilhar as referências lá também, né, conforme eu vou lembrando. Eu estou preparando aqui para vocês também uma listagem porque agora está uma maravilha, né? Quem quer conteúdo está uma festa. Tem live, tem um monte de podcast, tem um monte de coisa que está surgindo. Eu não dou conta de nem 5% do que está acontecendo. Mas eu estou elaborando uma listinha de coisas que eu acho interessantes, de tanto podcast, live, coisa que está arquivada, e eu vou mandar isso para vocês, né? Junto com uma bibliografia também, enfim, para a gente ter aí uma biblioteca disponível, né? E para quem não... Às vezes o podcast é muito legal, né? Porque às vezes eu estou aqui lavando louça, fazendo alguma coisa da casa, eu ponho para escutar e isso traz um conteúdo bacana, né? Então, é impressionante a quantidade de conteúdo de qualidade disponível nesse momento. É muito legal, assim, a gente tem que aproveitar, porque eu vou falar para vocês, assim, eu não sou uma... Quando eu estudei, a gente não tinha nem YouTube, né? Você queria ver um filme, assim, mais... você tinha que ficar na fila da sala Cinemateca, que com sorte existia, e ele morava em São Paulo. Então, assim, para conseguir ver um filme que as pessoas falavam, nossa, esse filme tem que ver, e às vezes não tinha nem locadora, né? Era uma caça que você tinha que fazer. Eu lembro que um dia que eu fritei na Cinemateca, porque estava tendo uma mostra que tinham filmes que, sei lá, quando ia passar de novo. E eu lembro que eu vi uns 5 filmes, e 5 filmes, assim, difíceis de digerir, né? Não é que você vai tá vendo 5 blockbusters, assim, maratonando série, né? Que o negócio que é feito para você ficar ali. Não, cada um era um universo ali, né? Difícil de decodificar e tarará. Só que eu falei... E no último era o Solaris, do Tarkovsky, só para vocês terem uma ideia da base. E é que eu não vi, claro, porque eu dormi, porque eu não aguentei mais, eu desliguei os sentidos, assim. Eu fiz uma edição própria, né? Eu piscava, assim, acordava, o filme estava no lugar. Mas, e agora a gente está vivendo, né, uma maravilha, né, do conteúdo, e a questão toda aí é a curadoria, né? Por onde eu começo, o que eu vou escutar. E aí, em termos de roteiro, você tem pessoas que trazem informações bem da estrutura da indústria mesmo, né? As bíblias, as estruturas, a questão mais da premissa, né? E como é que faz, e taraná, tem essas informações mais estruturadas.
E tem conversas muito gostosas sobre temas super específicos, assim. Uma vez eu vi uma live da Adriana Falcão falando de diálogo que foi uma delícia de ouvir, né? Que não era nenhuma live estruturada e tal, assim, falando uma aula. Era uma conversa, um bate-papo delicioso. O Bruno fez assim, você assistiu, Bruno? Você fez um positivo, assim, eu não sei se você chegou a ver essa live ou não. Mas, Não, enfim. não vi não. É que o Henrique me mandou uma mensagem aqui no... Ah, desculpa, achei que tinha a ver com o que eu estava falando. Enfim, então eu vou fazer a seleção desse material para vocês, tá? Desculpa interromper. Não, não, tudo bem. Eu achei que, porque se tem uma interação, eu queria saber se tinha algum comentário a respeito. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa questão da ação dramática, do conflito, né, da importância disso para a história. Então, só recapitulando o que eu chamo de ação dramática, é a ação que move a história que está pulsando, né? Quando vai mudando o rumo dos acontecimentos. É quando realmente acontece alguma coisa no sentido da evolução da narrativa. Não é qualquer ação, né? Tem ações que não são ações dramáticas propriamente, são ações de efeito, são ações mais líricas, mas assim, a história está ali parada, né? Então, quando a gente vai olhar para um roteiro, especialmente quando a gente olha para a escaleta, para a estrutura do roteiro, o que a gente analisa é como essas ações dramáticas estão encadeadas. Porque quando a gente está escrevendo o roteiro mesmo, muitas vezes a gente parte da escrita do roteiro, em vez de partir de um argumento, toda aquela estrutura que é mais, aquele processo, né, que é mais comum, que quando a gente tem um edital, as pessoas falam, faz uma sinopse, faz uma parte de uma premissa e depois vai para um argumento, né? Uma das lives que eu vou fazer vai ser inclusive sobre isso, sobre essas diferentes etapas da construção do roteiro. Aí você faz a estrutura, aí depois lá no final você vai escrever o roteiro. Mas não necessariamente a coisa é assim, às vezes a gente parte da escrita, né? Começa a escrever, tem a ideia e sai escrevendo. E aí pode ser que nesse sai escrevendo, a ação dramática se perca, né? O principal da história não fique claro. Então a gente vai ali para a estrutura para entender quais são as ações principais, o que faz com que a história vá se desenvolvendo, né? E o conflito todo mundo sabe o que é um conflito, né? A questão é aquele beabá da dramaturgia, né? Um personagem que quer alguma coisa, que vai em busca disso, né? Ou aventura que chega, no caso da jornada do herói. Tem outras estruturas também. Hoje eu não vou falar de estrutura, vai ter uma aula que eu vou falar sobre diferentes estruturas. A questão assim do que se quer conseguir o objetivo e tudo que está ali gerando um conflito, né? Tem os conflitos que são externos, que geralmente os filmes que estão mais baseados em trama trazem mais o externo, os acontecimentos externos. E os filmes que estão baseados em personagem, o conflito é mais interno. E tem filmes que são híbridos, né? A gente tem a ação, tem a trama que se desenvolve, mas também tem esse psicológico, tem essa ação interna muito forte. E construir isso é uma maestria, é interessante, né? As séries fazem muito isso, porque as séries têm bastante tempo para desenvolver personagem. Então, às vezes, o foco você vê que está ali na trama principal, no que está acontecendo, e às vezes você está ali entendendo a psicologia daquela personagem. Às vezes isso vai junto, né? Mas muitas vezes isso demanda cenas. Eu acabei de maratonar agora uma série que eu adorei, uma série de pirata. Mas que tem um roteiro incrível, que é a Black Sail. Black Sails, muito legal. Né? E imagina, uma série sobre pirataria, sobre, enfim, toda aquela questão lá dos piratas. E tem muita ação externa, óbvio, né? Muita coisa que acontece. Mas ela vai ficando cada vez mais filosófica, né? E especialmente nas últimas temporadas, tem cenas enormes que são conversas entre as personagens. Né? Aí você fala, bom, essa cena parou a ação? Não, você foi para uma ação interna. Porque os personagens têm uma profundidade muito grande e muitos se transformam muito, né? E eu ouso dizer até que dentro da estrutura da série tem um equilíbrio grande até entre o desenvolvimento da ação externa e esse desenvolvimento dos personagens que vão se transformando, desse aprendizado que eles vão
tendo, né? Então a série equilibra bastante essas duas coisas, mas é muito claro quando está na ação externa, né? Que ainda mais história de pirata, que aí é briga, luta, sangue para todo lado, e a interna, que geralmente são essas conversas, cenas com dois personagens que interagem, vivem ali uma transformação. Então, esse jogo do que é o conflito externo, do que é o conflito interno, de como o conflito interno joga com a ação externa também, com a questão do conflito externo, que é, às vezes, conflitos coletivos e conflitos individuais, né? O jogo disso demanda aí uma carpintaria interessante, né? E tem filmes em que o grande mote é o conflito interno, né? Essa é a grande questão do filme. E outros filmes em que basicamente não tem conflito interno, está tudo exteriorizado, né? Muitas vezes até simbolicamente exteriorizado, mas a ação externa ela é a explicitação do que se passa dentro, tem esse jogo, né? Mas a grande questão é o que acontece fora mesmo. De qualquer maneira, não existe o que é o ideal, né? Cada filme parte de depende do que você quer construir ali com a sua história, mas o importante é que isso fique claro, o que está movendo, qual é o conflito que está movendo ali, né? E se não está movendo, se está parado, se eu tenho duas ou três cenas que estão contando a mesma coisa em relação à história, por mais que mude, eu vou dar um exemplo bem besta, tá? Mas que é muito comum a gente ver. A gente chegou a falar disso um pouco quando a gente analisou os roteiros de vocês, os roteiros anteriores. Mas assim, eu tenho uma cena do personagem acordando, uma cena do personagem escovando o dente, tomando café, trocando de roupa e saindo de casa, né? Então pensa que são várias locações, são várias ações, se eu vou produzir isso, são vários sets, né? E aí eu pergunto, qual é a ação dramática? O personagem acordou, o personagem acordou, o personagem acordou, está se preparando, o personagem acordou, está se preparando. E tem gente que ainda põe o personagem saindo, descendo do elevador e saindo pelo hall do prédio, saindo, né? Isso tudo para dizer, a personagem acordou, se preparou para o dia. É preciso isso tudo? Né? A não ser que existe uma microevolução acontecendo entre o acordar, escovar o dente, tem uma repetição importante ali que vai me mostrar quem é essa personagem pelas suas ações, que vai já me construir o conflito baseado em como essa personagem faz cada uma dessas ações mínimas cotidianas, né? Então, assim, se existe uma justificativa por eu ter esse monte de cena cotidiana para dizer o personagem acordou e saiu, se simplesmente é para dizer o personagem acordou e saiu, uma, duas cenas já resolvem isso, né? Então, às vezes a gente fica preso a um realismo da vida como ela é, e no roteiro não precisa ser assim, né? Eu tenho que trabalhar com essas elipses. Então, só para dar um exemplo de como a questão da ação dramática é importante. E se eu não tenho em conta isso, o que acontece? O roteiro fica inflado, né? Fica muito cheio. Lembra do Dragão de Júpiter? Eu não sei se alguém lembra dos dragões, mas é isso. Eu vou colocando coisa. E é muito comum, tá, gente? Porque, assim, quando a gente está escrevendo, existe esse algo que precisa ser expresso, né? E isso vai sendo expresso de diferentes maneiras. Então, de repente, eu tive uma ideia de uma cena, escrevi, eu tive uma outra ideia, e aí, numa terceira cena, aquela ideia, ela assume uma forma mais consistente, mas porque eu escrevi as cenas anteriores, né? Então, é comum acontecer isso, mas só que depois eu volto e falo assim, não, aqui eu já disse, essa informação está melhor dita aqui, então eu vou, ou apago aquela cena, né, tiro do roteiro, ou eu não vou contar isso aqui, vou deixar para contar ali na frente que está melhor, né? Então, essa análise desse fluxo dessas ações dramáticas, o que está faltando, o que está sobrando, a gente faz depois dessa primeira versão, né, olhando para o fluxo do filme, tá? Até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida? Depois a gente vai pegar o... Pode falar, Henrique. Tem uma dúvida. Nenhuma, tá. Então, eu vou seguir aqui. Uma outra coisa que eu queria falar sobre que conflitos são mais empáticos e que conflitos me tomam mais tempo para explicar
para gerar uma empatia imediata, né? Para eu me identificar com a personagem. Sempre me vem um filme na cabeça aqui, que eu já devo ter falado para vocês, que é o Balão Branco. Eu gosto muito desse filme, que é o filme que a menininha perde um balão num bueiro iraniano. E é isso, o filme é isso, né? Ela tá lá brincando com o balãozinho dela, de repente aquele balão cai, e ela passa o filme inteiro tentando tirar o balão de dentro do bueiro. E chama o irmão, e fica lá sensibilizando Deus e o mundo para conseguir tirar aquele balão dali. Num primeiro momento, se eu falar assim para vocês, nossa, um filme inteiro é sobre uma menina tentando tirar um balão do bueiro. Ai, sério? É possível fazer um filme com isso? Né? Por que tanto drama com um balãozinho que caiu, uma bexiga que caiu no bueiro? Então, quer dizer, pensa, para eu gerar empatia por isso, de verdade, a ponto de chegar uma hora que você não está vendo mais um balãozinho branco, você está vendo todos os seus sonhos, tudo aquilo que para você era de mais precioso, né? Que esteve nas suas mãos, que estava sendo muito bom e que caiu no bueiro e está na sua vista ainda, você sabe que aquilo ainda pode ser recuperado, você não vai descansar enquanto você não tentar todos os recursos que você tem, você não vai desistir e deixar aquilo ali, sendo que você vê que aquele balão ainda está ali e que falta você tentar mais um pouquinho. Você percebe que chega uma hora que não é mais uma bexiga que está ali, né? Agora, eu preciso ter muito mais maestria para fazer com que aquela pessoa que acompanhou essa menininha que deixou a bexiga cair no bueiro consiga projetar isso tudo que eu estou falando, né? Isso demanda uma maestria de narrativa para chegar uma hora eu comprar dela, eu ficar com ela ali. Falei assim, não desiste, não desiste, porque eu sei que já não é mais um balão. E o que me dá o que me dá certeza disso é a importância que ela dá, que a personagem dá para aquilo que está ali. Né? Então, um subjetivo que se impõe ali. Essa é uma narrativa, o conflito é totalmente interno. Né? Apesar de existir um fato externo que presentifica aquilo, né? que materializa aquele conflito, e é muito cinematográfico por isso, porque você está falando de uma questão extremamente filosófica, da perda de algo que estava na sua mão ali, ou seja lá o que você, né, consiga. Isso eu estou falando o que eu vi no filme, né? Pode ser que vocês assistindo surjam outras questões, porque a imagem, a simbologia não é fechada, né? Mas para que se consiga chegar aí, precisa de muita maestria na condução da emoção dessa personagem, para que eu não olhe para ela e fale assim, ai menina, deixa para lá isso aí, é só uma bexiga, vai lá e compra outra. Percebe? E a magia do filme é essa. Né? É diferente se eu falo de uma perda de uma mãe, de uma perda de um ente querido, ou de um sentimento de traição, ou de um sentimento de um temor ao desconhecido, quer dizer, uma coisa que não precisa fazer muita força para que alguém se identifique, porque todo mundo sabe o que é isso. Né? Todo mundo já sentiu em alguma medida essas emoções mais intensas, então quando uma personagem está passando por isso, eu não preciso de muito tempo de narrativa para poder criar essa empatia imediata. Né? Então, a questão de que conflito eu decido usar na minha história e como eu faço para construir a empatia, levar quem está comigo na mão, para a pessoa realmente viver aquilo, se identificar e, se possível, até né, poder projetar os seus próprios conteúdos, porque aí a identificação é até mais potente, né? Aí depende da forma como eu conduzo esse conflito. Certo? Então, eu vou falar um pouquinho disso quando eu falar do roteiro do Bruno, porque eu acho interessante que você construiu ali. Né? E o tema que você traz, eu já vou trazer esse exemplo, porque a gente vai ler depois o roteiro, mas o tema que você traz, que é a depressão, né? Até quem passa por esse problema, eu já vi muita gente desabafando assim, em rede social, que fala, para as pessoas que vêm de fora parece uma grande frescura, né? Parece que é só, levanta poeira. É muito difícil você não minimizar uma dor que é psicológica, não é um sofrimento mental. Quando é um sofrimento físico, é aquela história, quando você vê alguém que falta um braço, né, que
enfim, que tem qualquer debilidade física, você não duvida, você está vendo ali, né? Quando a questão é interna, como é o caso do balão, você precisa ter mais maestria para conduzir a empatia sobre aquilo, especialmente, né? Porque é isso, porque não é tão visível, né? Essa questão do sofrimento mental é muito claro isso. Não é só uma questão de escolha, tem uma série de fatores aí mais complexos. Enfim, então tem esse desafio, né, no seu roteiro de construir essa empatia. Tá? Depois a gente vai olhar para ele com uma lupinha ali para poder olhar para essa construção. Mas é um conflito claramente interno, né? O teu filme traz isso, é um conflito interno que mas é importante a gente pensar como construir, né? É esse o desafio desse roteiro. Até aqui tudo bem, gente? Alguém quer trazer algum exemplo, alguma dificuldade, algum filme que tenha visto que... Ok, seguimos? Sim. Não, tranquilo. Aí vocês me perguntam, então toda história tem que ter um conflito? Não sei. Não vou fechar aqui sim ou não, tá? Eu antigamente faria assim. Não necessariamente, mas toda história tem que ter um percurso, né? Tem que ter algo que se desloca, senão não é uma narrativa, certo? Eu comecei aqui e terminei aqui. E aí aproveitar para falar do filme da Milênia, não sei se você pretende continuar com aquela proposta. Eu vou descrever. A Milene está aí? Tô sim, professora. É que caiu, às Tá. vezes falha. Você quer falar um pouquinho do seu projeto? Explicar, né? Porque às vezes parece um pouco confuso, ainda não montei uma narrativa para ele, mas eu queria trabalhar em cima de música. Eu acho que a música, como eu falei, eu não sou tão criativa assim para criar do nada, um roteiro do nada, né? Então eu queria me basear em algo. Eu escolhi uma música e eu queria fazer colagens, enfim, ou da internet, ou de foto, ou de imagem, enfim, colagens que mostrassem aquilo que eu sentia com a música. Então, eu queria que esse roteiro fosse muito mais, não tão visual, mas que fosse sensitivo, entendeu? Eu queria que as imagens falassem, eu queria que houvesse sentimento, que resgatasse um sentimento, seja ele qual for, das pessoas que vão assistir. Uhum. Então é isso, só isso. Eu só queria que fosse com música. A colocação das imagens ainda que eu tô um pouco confusa. Eu vou narrar aqui o exercício que ela me trouxe, em vez de mostrar, porque mostrar aqui é mais difícil, né? Você trouxe aquela música do Chico Buarque, da Ópera do Malandro, né? Agora, qual é o nome dessa música mesmo? Aquela... O meu amor... Acho que é o meu amor mesmo, não sei. Vocês sabem qual que é? Bom, é uma música do Chico pro Ópera do Malandro, que é um diálogo, né, entre um homem e uma mulher, tem uma sedução ali envolvida, né? Tem um jogo de sedução gostoso ali. É uma música bem erótica, inclusive, né? As palavras que o Chico escolhe trazem essa coisa bem sensorial, né, a palavra, de sensações, trazem essas sensações. Então, eu achei interessante porque a música já tem essa pegada, né? E as imagens que a Milene trouxe são imagens coloridas, assim, é como um monte de cor, arco-íris, né, de todos os jeitos, assim. E aí eu fiquei pensando, nossa, para onde caminha? Porque a questão é essa, a gente sempre fica, por mais que seja um filme mais sensorial, ou mais experimental, e aí eu recomendo, recentemente eu revi
E hoje é facílimo de achar isso, o rolo, né, o repertório de clipes do Michel Gondry, que é uma das referências, inclusive, que o Bruno coloca no roteiro dele, né? E o Gondry é genial, né, gente? Ele é genial, assim, a capacidade criativa dele é uma coisa... E é isso, são viagens, né? Não tem ali um... Mas tem uma narrativa, é isso que eu queria que você visse. É muito bacana você ver os clipes do Gondry também, porque existe uma narrativa ou um padrão que se repete, mas não é aleatório. Porque o problema da gente trabalhar com aleatório é que se você está no 100% aleatório, você não está contando nada, tanto faz, né? A gente tem uma necessidade de criar um sentido. Então, se não é uma história, um conflito, como isso que eu estou falando, né, que uma história contém, pelo menos um conceito que vai se desenvolvendo com variações. Então, o que eu achei interessante é que eu falei, nossa, será que é uma transa, né? Será que, porque na hora que a música vai esquentando, as imagens vão ficando mais, as cores vão ficando mais explosivas, né? No começo é mais quietinho, depois... então, assim, dentro do conceito, cores, ondas coloridas, que você trabalhou ali, e depois no final essas ondas se tornam o rosto de um homem e de uma mulher, né? Então dá para pirar que é isso, eles estão ali, né, numa transa e é o que... Mas eu acho que se for isso, se for assim a construção desse tesão que vai crescendo e tal, né, isso ainda precisa ser melhor trabalhado na montagem, porque as imagens ainda estão um pouco aleatórias demais, né? E eu sei que tem uma dificuldade aí de você buscar imagens, você tem que buscar, colher essas imagens da web, né? Já começou. Mas eu acho que tem que ter... É isso, o desafio que você se propôs é esse. Então, para que essa história se estruture, né, para que essa trajetória seja essa mesma, isso precisa estar menos aleatório. Você precisa ter... Quanto mais viagem mais estruturado tem que estar o conceito, porque senão vale tudo. Perfeito. E aí a gente quando assiste, você olha e fala assim, não vale tudo, existe uma lógica aqui. Né? Existe uma narrativa aqui. O que vai te dar a medida do que está sobrando, do que não está sobrando, do que é adequado e do que é inadequado? Você ter o conceito. Né? E se você tem um conceito claro, é muito interessante. Você sabe, essa imagem entra, essa imagem não entra. Ou essa imagem entra aqui, mas não entra ali, naquele momento. Né? E quando a gente assiste, eu vejo eu estou sendo conduzida para alguma coisa, por mais... Eu vou contar uma história, gente, que assim, eu não sei se eu contei para vocês, mas foi uma das experiências mais constrangedoras da minha vida. Foi num Vídeo Brasil, sabe? Vocês lembram dessa mostra, Vídeo Brasil? Que era uma mostra de videoarte que tinha. E videoarte é que nem performance no teatro, entendeu? Vale tudo. Tem desde aquela coisa que é super elaborada, feita com critério, até aquela coisa assim... Nossa, né? Eu preciso lamber um selo né, um ticket de LSD para poder entender, porque senão não dá para entender, não dá para mergulhar. E tudo bem, porque assim, é que nem arte conceitual, tudo é conceito. Qual é o limite? Né? E aí nessa mostra tinha um filme que era assim, a pessoa pegou um cubo espelhado e tacou no rio Tietê. E ficou filmando aquilo. Legal, toda uma experiência. Só que o filme tinha, sei lá, uns 15 minutos daquele cubo no rio, boiando e sendo acompanhado. O meu companheiro estava comigo, ele teve um acesso de riso, mas ele ria de gargalhar, porque ele começou a ter um riso nervoso. Então aquilo se tornou uma outra experiência, que era assistir a plateia enquanto assistia aquele filme. Que, né? E o que faltou ali? Tinha conceito? Tinha conceito. Vamos tacar o cubo no rio, né? É difícil ter a produção disso. Não é que não tem o seu mérito. Mas assim, tá, e daí? Além disso, que mais, entendeu? Se eu não tô ali na viagem de ficar olhando tudo que aquele cubo refletia durante os 15 minutos que nada mudou, foi um pouco demais, né? E aí, o que é critério e o que não é critério aí?
Contarei uma outra história, igualmente divertida, também de uma mostra. Eu adoro essas histórias. A gente está vivendo agora a Mostra Internacional de Curtas, foi durante uma dessas mostras, foi na época que eu estava com meu filme de estudante, né? Que eu sempre passava. E nessa mostra tinha ali, eles fizeram um rolo só de filme de estudante. Então eu já conhecia os filmes que estavam, né, na minha sessão. E aí tinha uma sessão que estava no Cinesesc, e aí tinha um filme da FAAP, um filme que chamava Dadá. E o cara que fez o filme era um cara... Enfim, aí quando ele foi apresentar o filme, ele não quis falar nada, porque também era difícil explicar aquele filme. Então ele falava assim, olha, eu não sei se vocês vão entender, se não vão entender, mas se não entender também não é para entender, então é isso aí. Ok, foi essa a explicação, né? Foi essa a apresentação do filme. Então, sim, tudo bem, vale tudo, certo? Quando o filme começou a ser exibido, eles não exibiram, não sei o que aconteceu ali na projeção, mas o cara não estava exibindo o filme, ele estava exibindo o negativo de som. Ele estava exibindo o som. Então, o que aconteceu? Tinha um som que era... e uma tela que era um monte de ponto. Como o cara apresentou o filme, não sei se vocês vão entender, tanto faz, se não entender tudo bem também, qualquer coisa está valendo. E estava todo mundo achando que aquele era o filme. E aí eu que comecei a passar mal de rir, porque eu falei assim, gente, e eu não entendia porque que o cara não levantava, ia lá na sala de projeção e falava, escuta, porque era um filme meio absurdo, né? Tanto que chamava Dadá, mas não era tão absurdo assim, não era até porque era insuportável ficar ouvindo aquele som, né? E o cara deixou rolar uns 5 minutos de filme até que ele resolveu ir lá e interromper um filme. E só que ninguém achou estranho porque, enfim, valia tudo mesmo, né? Então, é disso que eu estou falando, né? Um mínimo de critério é muito necessário. Especialmente quando eu vou para uma piração master, porque ali, se esse critério está presente, é uma delícia. Eu consigo viajar legal naquele conceito ali, certo? E entendendo a proposta, não entendendo racionalmente, mas assim, sentindo que existe um percurso ali que, né, que me leva realmente a uma experiência. Então, a estrutura, ela tem que ser um contentor, não sei se a palavra existe, né? Um continente que vai conduzindo as emoções ou as sensações, ou essas duas coisas, e também o pensamento, né? Então, é corpo, emoção e pensamento junto. O meu corpo é conduzido por uma sensação, as minhas emoções, meus sentimentos e minhas emoções são conduzidos por uma questão que está ali. Não necessariamente, né? Às vezes o filme pode ser só sensorial. E o meu pensamento fala, nossa, olha só que louco, entendi. Né? Então, o clipe que o Bruno trouxe como referência, que é o Like a Rolling Stone, a maioria deve conhecer, não sei se vocês já conhecem, que tem aquele efeito Morphe, que é com a Patrícia Arquette, que é genial, né? Ele criou o Bullet Time, que é aquele efeito do Matrix, que depois ficou super consagrado, né, no Matrix, que é aquele que vai girando a câmera e fica, né, parado. Quem criou esse efeito foi o Gondry. Não sei se nesse clipe ele usa o Bullet Time. E é uma reprodução sensorial incrível. Eu nunca tomei um ácido, eu não sei o que é. um flashback disso depois, mas eu já passei por algumas outras experiências e é muito parecido, né? Ele conseguiu reproduzir sensorialmente, imageticamente ali, uma estética daquele flashback, daquele estado lisérgico. Em vários clipes ele faz isso, né? Então é muito bom o que ele faz, porque não é só uma montagem de imagens, né? Tem todo um conceito ali que vai se desenvolvendo. Então, assim, eu me pego sensorialmente, porque eu sinto aquela vertigem, eu me pego emocionalmente, porque eu me identifico com o drama da personagem ali, né? Naquele perrengue todo. E eu me pego também intelectualmente, eu falo, que genial, né? Estou entendendo. Existe uma história aí que está sendo decodificada, existe um percurso dessa personagem, e nesse caso existe um conflito, ainda por cima. Qual é essa obra, professora? Oi? Qual é essa obra? Qual é? É o videoclipe dirigido pelo Michel Gondry, do Like a Rolling Stone. Do Rolling Stones. Com a Patrícia Arquette.
Esses filmes todos do Gondry tem no YouTube, tá facílimo de achar, assim. Inclusive, eles têm lá organizados, você pode ver tudo que ele faz, e é uma coisa mais incrível que a outra. Né? E é muito bacana, porque ele é um cara muito bom de narrativa também, ele é preciso na edição, é uma edição, assim, que é impressionante, assim, ele é um nerd da montagem, o cara era animador, né? E é músico, então, assim, a batida combina exatamente com o plano, tem clipe que é exatamente, é só isso. Né? Tem um que é agora eu não lembro qual é o grupo, mas assim, a batida da música tá passando no trilho do trem e ele casa a batida da música com os elementos que passam na paisagem. Né? E vai repetindo isso e é hipnótico, você não... O negócio é repetitivo ali que você não consegue parar de ver. Né? Então é interessante ver. E por que eu estou falando sobre esses conceitos aqui? Porque nesse tipo de projeto que eu estou propondo para vocês, que se aproxima muito do videoarte, né, a gente se aproxima mais de uma narrativa, de uma montagem mais simbólica, que é né, que vai beber lá no Eisenstein. Vocês estudaram Eisenstein? Aquela questão da construção do sentido pela sobreposição das imagens, né, que deu origem à própria teoria da montagem, mas que a videoarte bebe muito disso. E também dos ideogramas, né, da linguagem oriental, que para compor um significado sobrepõe ali sentidos imagéticos também. Então, muitas vezes a narrativa se dá pela sobreposição dessas imagens, desses signos que vão sendo construídos, que é a própria essência do cinema, né? Se a gente for pegar, tem uns filmes da vanguarda francesa, dos anos 20, de 1920, se vocês procurarem também, não é tão difícil de achar, que são super experimentais, assim, são absolutamente experimentais, e que depois a videoarte vai beber disso também, né? E essa experimentação maravilhosa que o videoclipe trouxe à tona, né? A MTV, como também na televisão, trouxe isso, né? É muito interessante como isso faz parte da própria história do cinema. O cinema meio que começou aí também, né? E depois foi para outros campos de narrativa, mas isso é cinema raiz também, né? O que a gente está propondo aqui. Então, assim, é possível tudo. O filme do Kleber Mendonça, né, o Vinil Verde, ele é um híbrido. Você tem uma história, você tem um narrador, mas a montagem não é só porque é stop motion. Podia ser um stop motion praticamente reproduzindo ali o movimento de câmera, mas tem uma outra linguagem ali que se apresenta, que é interessante, sai completamente do realismo. Então, eu não preciso nem contar uma história não realista. A história pode ser realista. A história que o Bruno apresenta no roteiro dele, é muito interessante isso, Bruno, porque você começa com uma história mais ou menos realista, né? Uma pessoa, uma artista, que tem um prazo para entregar um trabalho. Uma coisa super mundana, assim, super cotidiana, né? E aos poucos você sai dessa questão mais externa e mergulha na subjetividade dela ao ponto de, né, a cabeça soltar do corpo, e ela tem que ficar segurando a cabeça. E é muito interessante, porque isso, eu gostei que você trouxe esse roteiro, porque esse é o tipo da coisa que seria muito difícil fazer num live action, né, comum, assim, num filme convencional, e não ficar trash, né? E que nessa linguagem de stop motion pode ficar incrível, com qualquer recursos de montagem. Né? Ainda não sei como é que você vai executar isso, mas é bem possível. Né? Bem possível, porque você descola do realismo na linguagem, então é mais possível fazer. Né? E outra coisa muito bacana, por isso que eu fiquei muito feliz do Alban se somar aí com o trabalho dele nesse projeto do stop motion, porque o som é fundamental também. A construção sonora, ela é um presente. O que também, num filme convencional, quando eu falo convencional, vocês entendem, né? Um filme não stop motion. Isso também, quanto melhor trabalhado, melhor para o filme, mas no stop motion isso fica mais evidente ainda. Então, por exemplo, você traz um diálogo no seu filme.
É incrível, porque você pode trabalhar esse diálogo completamente deslocado da cena. O que num filme você poderia fazer também, mas aí você tem plena liberdade. Você tem ali um diálogo acontecendo. Você pode fazer, se você quiser também, uma simulação. No lip sync é impossível, mas você pode fazer ali a personagem falando, né? Um pouco tentar reproduzir isso, ou você pode desencanar completamente. É uma das perguntas que eu tenho para você. Como que você pretende fazer esse diálogo? O que que você vê enquanto você escuta esse diálogo? Na verdade, a ideia acho que não ficou claro no projeto, então, se você não percebeu, que a ideia é que só algumas sequências sejam de stop motion e outras sejam de filmagem tradicional. Então, a gente teria diálogo, teria aquilo tudo tradicionalmente, e nos momentos de crio eu entraria com stop motion para enfatizar a emoção que ela está sentindo ali, entendeu? Nossa, olha só. Eu li desde o começo como sendo stop motion, com alguns trechinhos, assim, de não stop motion, mas eu não tinha lido que seria uma coisa tão quebrada, assim, né? De trechos de stop motion e trechos de não stop motion. Eu achava que ia ser mais híbrido, sabe? Mas é possível, sim, claro. Então você pretende fazer esse híbrido mesmo, bem marcado. Um pouquinho que você disse, eu não sei entender. Você pretende fazer realmente esse híbrido bem marcado, assim. Na hora que entra para o mundo dela, você entrar no stop motion, mas nesses outros momentos, não. Sim. A crise começa antes, vai ter uma transição suave que a crise começa antes do stop motion entrar. Então, quando o stop motion entra, você acho que nem nota, quero dar essa ideia. Você nem nota que mudou, porque a crise já começou antes. Uhum. A ação começou antes. Eu faria desde o começo, um híbridozinho, sabe? Para não ficar tão marcado, assim, na hora da crise, aí vira stop motion, para ser realmente é quase assim, se você pensa assim dentro de um esquema, stop motion explicita o subjetivo, o olhar interior, né? E o live action é mais o objetivo que está acontecendo. Vamos pensar nessa, não sei se é essa divisão que você pensou, essa divisão conceitual. Sim, é um pouco trazer o que tá lá dentro para fora. Mas você já pode, de repente, brincar com essa coisa assim, sabe quando você está vivendo uma realidade objetiva, mas você está muito mais para dentro do que para fora? Então, mesmo dentro dessa cena que não seria ali aquela explosão subjetiva, você já tem algumas imagens que vão para o stop motion, de repente volta, sabe? Quase como um curto-circuito, assim. Né? Alguma coisa que já vai invadindo, é como o subjetivo invadindo a realidade objetiva, até o ponto que aquilo toma conta, assim. Seria uma forma Desculpa, eu não sei do que é, mas pelo que eu entendi é uma explosão. Eu só queria dar uma referência no filme do Cronenberg. Uma explosão de cabeça. Aí você aproveitar, porque tá lindo, é lindo. Vocês leram o roteiro do Bruno, gente? Não sei se eu mandei meio em cima da hora, não sei se vocês conseguiram ler. Eu estou pensando aqui, porque a gente lê aqui, eu não sei se ficaria difícil, né, pela plataforma, porque a gente tem pouco tempo. Eu prefiro que você pode contar, Bruno, pra gente? E o da Karina também, eu quero saber. Eu posso contar sim. Minha internet não tá muito boa. Se começar a falhar, vocês me avisam, tá? Uhum. Mas a história é simples. Começa simples, como você disse. É uma ilustradora que tem um trabalho para entregar. Começa com isso já. E o cliente já está cobrando mudanças já no início do filme. E ela sofre de ansiedade. Na hora que o cliente pede as cobranças, logo no início do filme, ela já começa a ter ataques de pânico. E durante o filme, eu não vou assim contar certinho, porque senão teria que estar com o roteiro na mão. Eu vou meio que falar uma sinopse. Pode ser?
Sim, sim. Durante o filme ela vai ter essas crises e vai tentar fazer o trabalho ao mesmo tempo, tentar achar remédios para passar a crise, não acha, tentar achar dinheiro para comprar os medicamentos, não acha também, as crises começam a ficar pior. As crises se manifestam de duas formas no filme. Uma é com uma montagem de imagens de arquivo que fazem essa ligação entre as imagens, fazendo uma dialética das imagens. E no mundo real ela também se manifesta de uma forma criando uma alucinação, que é a seguinte: ela sente que a cabeça dela está descolando do corpo e ela precisa segurar a cabeça no lugar enquanto trabalha. Então é tudo isso, ela tem que entregar um trabalho, tendo ataques de pânico, com essas imagens de arquivo todas, a cabeça descolando e o cliente enchendo o saco. Isso vai se intercalando no meio do filme e não crescendo, vai crescendo, todas essas coisas vão crescendo, até que no final ela perde a cabeça, entrega o trabalho, perde a cabeça e não consegue o pagamento. Resumindo assim, de forma rápida, seria isso a história. Se foi isso que você pegou lá, Uhum. você interpretou. O que é interessante, que eu gosto, é que assim, tem o conflito interno, né? Tem esse conflito claro dela. O conflito está muito claro, né? De ser tudo ao mesmo tempo. E como você amarrou, ela precisa fazer esse trabalho para poder ganhar o dinheiro, para poder comprar remédio para parar a crise, e a crise não deixa com que ela consiga concluir o trabalho. Então, essa coisa de uma coisa estar amarrada com a outra e ela está nesse sem saída, né? É interessante, mas tem esse outro conflito do absurdo que você criou, que é a cabeça descolar e ela precisa segurar a cabeça para conseguir trabalhar, né? É muito bom porque aí você cria um conflito físico, que chega até a ser um pouco cômico ou patético, né? Acho que mais patético até, no bom sentido, né? Do pathos mesmo, de você ter que segurar. Então, quer dizer, além de não estar segurando a onda, ela ainda precisa segurar a cabeça. E aí, desenhar segurando, uma mão segurando a cabeça. Então, é interessante porque você cria uma ação física, complica a ação física, e isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Eu não vou dizer que é tão mais forte, ou assim, você tem todas aquelas cenas de explicitar, né? De colocar para fora essa tempestade mental que ela está vivendo. Mas essa imagem da cabeça caindo e ela tentando segurar, e todas as variações que isso pode ter, eu fico imaginando uma atriz que tem um trabalho, até de clown mesmo, né? Porque os palhaços são ótimos para fazer conflitos mais dramáticos também, mas que tem esse trabalho da mímica, da mimese, né? Que você pode... O que você pode criar dentro dessa simplicidade de estrutura, desse conflito muito claro que é físico, né? Como é que você desenha com um lado o corpo e segura o outro lado? Né? Mesmo que não tivesse toda a questão interna, isso já seria um conflito interessante o suficiente para virar um filme. Mesmo que você não explodisse essas imagens que tem dentro. Então, uma coisa que eu ia até te sugerir, porque desde o começo ela tem esse movimento, né, de segurar as têmporas. Eu sugiro que você construa uma micro progressão disso, né? Que assim, até que ela perca a cabeça, que a cabeça saia, como é que isso vai sendo desenvolvido também? Se já começa assim, depois, né, é mais difícil para onde você ir. Então, assim, começa assim e de repente, né, vai pendurando até que chega uma hora que tem que segurar mesmo, né? E é muito legal porque é uma ação absurda e que vai para esse patético, que dá uma equilibrada pelo riso nervoso, né? Na outra situação que é mais dramática, né? Que você vê que ela está desesperada mesmo, né? Sem saída ali. E aí,
eu tendo a achar, é legal você observar, assim, essa explosão de imagem que acontece e a cabeça são variantes de dizer, de contar esse estado da personagem. Pensa como essas coisas conversam, se elas não estão se repetindo, não se repetindo, mas como isso também pode caminhar para uma progressão e uma não tirar a força da outra. Em termos de ação dramática, né? Eu quero aproveitar o teu roteiro para falar de ação dramática. Porque tem uma ação dramática clara que desde o começo acontece, que eu tenho um trabalho para entregar, essa não é uma ação dramática, é o conflito, né? Eu tenho um trabalho para entregar, eu estou péssima para desenvolver esse trabalho e eu preciso entregar para que eu fique bem, né? Mas para eu entregar esse trabalho eu precisaria estar bem antes. Essa é a premissa, é o conflito, e a premissa é o próprio conflito. Então, como isso vai se desenvolvendo em termos de ação dramática, que ações dramáticas vão acontecendo depois do quê, para que não fique sempre a mesma coisa. Certo? Você tem que criar uma mínima progressão aí para a gente continuar assistindo. E isso vai se intensificando. Se você já parte de um pico, é difícil depois você chegar nesse pico. E na hora que tira a cabeça é muito bom, né? Porque antes da cabeça sair, a coisa ainda está ali no psicológico, né? E você entende aquela sequência de imagens como... Mas na hora que a cabeça sai, então, porque é como se já foi para fora, a coisa já foi para o absurdo e, né? Eu não estou só aqui... E aí você pode usar, até brincar com essa estrutura do stop motion versus o filme. No começo tem mais filme, né? E chega uma hora que o stop motion toma conta e explode o filme e fica só ali. Né? É como se ela se rende a esse conflito interno e toda essa fragmentação que é gerada aí, né? Porque a trajetória que você conta é uma trajetória de ruptura mesmo, de ruptura não, de quebra, né? De quebra de estrutura, assim, ela quebra. Ela está a ponto de explodir e ela quebra. Não dá tempo, né? Tipo morrer na praia, assim. Ela vai nadando, ela vai tentando nadar, mas ela não chega. E o bonito, né? É bonito, assim. Qual é o ponto de identificação? Né, que eu achei interessante. Para a gente falar de novo dessa questão da empatia. O ponto de identificação é ela estar trabalhando compulsivamente. Porque quando a gente olha, assim, uma pessoa que está no estado depressivo, que tem uma questão aí, né, não é um filme sobre uma pessoa que tem uma doença, apesar de a personagem ter essa questão. É um filme sobre um estado de ansiedade que, inclusive, pode ser despertado pela própria questão do trabalho. Né? É a mesma empatia que a gente tem com Chaplin em tempos modernos, quando ele sai, né, desapertando o parafuso no ar, assim. Você não vê aquilo como assim, nossa, que cara louco. Né? Você identifica aquilo pelo excesso, pela fadiga, que é uma coisa que aí sim a gente consegue sentir, porque todo mundo passa por isso em alguma medida. Que a gente vive num sistema de sobrecarga. Então, se eu tenho alguma correspondência com essa questão que você apresenta, da depressão, da ansiedade, eu me empatizo aí também nesse sentido. Mas mesmo que eu não saiba sobre isso, eu sei o que é esse estresse, essa neurose de ter que entregar a coisa e os prazos absurdos, né? E você ter que produzir no momento em que claramente você tem que ser cuidado e não estar produzindo. E essa solidão de ter que se virar e ter que se bancar, e o quanto isso é gerador de patologia também. Né? Então, você não precisa falar nada disso. O fato de ela ser uma pessoa sozinha, ela estar sozinha, passando por isso e tendo que resolver sozinha, isso tudo já está implícito. Então, o bonito do teu roteiro é isso. Você tem toda uma questão social que é apresentada aí, sem precisar falar. E quanto mais a personagem quer dar conta, quanto mais ela for obsessiva e não se vitimizar, né?
Mas quanto mais obsessiva ela for, até porque ela tem um porquê, né? Não é só uma obsessão pela entrega do trabalho, é porque ela realmente precisa desse dinheiro para poder se cuidar. Aí é que está o pathos do roteiro. E esse fracasso é muito louco, porque quando ele fica tentando falar com ela e não consegue, é esse fracasso da eficiência, né? A pessoa que não responde o WhatsApp tem que entregar e não te responde. Né? Então, tem uma crueldade aí também que eu gosto. Eu gosto de como esse social aí tá nesse mínimo, né? Porque aí você sai da esfera do problema individual também, né? Como se, e coloca isso numa perspectiva social, porque a questão da depressão é uma pandemia, muito antes dessa pandemia que a gente está vivendo, já era uma pandemia, só que ninguém faz isolamento, né? Não, é isso, como é interno, não é algo que atinge o corpo e o sistema respiratório, as pessoas morrem disso também. Só que é uma morte... Invisível para outros, né? É invisível e gradual, né? E é gerado pela doença coletiva. E é muito interessante porque, assim, a questão da meritocracia coloca um peso no indivíduo muito forte e tira completamente, isenta completamente o sistema das relações, né? Da responsabilidade disso. Assim, é você que não conseguiu. É a história da saia curta, né? Isso vale para tudo. Mas, assim, não existe aí fora, né? Claro que em pequenos coletivos, sim, a gente tenta reproduzir essa rede de cuidados onde a gente consegue, como aqui, por exemplo, né? Ou sei lá, qualquer lugar que a gente esteja. Mas isso não é dado como política ou como uma atitude básica coletiva dentro do sistema de crenças básicos que a gente vive, né? Então, mesmo essa questão da depressão, da ansiedade, é colocado como um problema individual, que você tem que se virar para resolver. Não é visto de forma coletiva. Enfim, então acho que tem muita coisa aí, e aí eu queria falar desses momentos mais, bem mesmo dos surtos, né, que você não tem essa combinação de imagens no primeiro momento, depois tem uma verborragia dela também, de várias palavras, que ela vai dizendo enquanto as imagens vão aparecendo. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa necessidade, né, de ter a palavra, de ter a imagem, junto com aquele primeiro que já teve, junto com essa questão da cabeça. A necessidade para mim de comunicar uma ideia que é como é a sensação de ter uma crise. Só que depois do que você me falou, eu fui pensando bem e eu notei que está faltando progressão mesmo. Porque a cabeça e a explosão de ideias se repete sempre junto, né? E eu não tinha me dado conta disso. Acho que começa a ficar meio previsível, né? Então, a intenção era só colocar em forma de imagens o que uma pessoa sente mais ou menos na cabeça dela quando ela está tendo a crise, que é muitos pensamentos, né? Parece que o computador entra no turbo aqui, o motorzinho acelera mais do que deveria e essa é isso que dá a crise, não sei, é difícil de explicar. Por isso que eu estou fazendo em forma de imagem. E a cabeça é outra coisa, então acho que fica repetitivo, como você disse. Talvez eu deva pensar de tirar um aqui de uma parte, deixar o outro para depois. Ou fundir algumas ideias, né? Ou algumas coisas serem uma duração mais curta, ser só de repente, né, a duração disso, o tamanho disso, na narrativa aí crescendo, né? Pensa só em progressão, eu acho que tá bem resolvidinho o roteiro, assim, acho que tá tudo muito resolvido. É só um acabamento de progressão agora, mas é uma coisa de segundo tratamento mesmo, né? Uma equalização desses elementos todos. E talvez uma escolha do que você tira e do que você funde, né? De como você recombina isso.
E pensa assim também como você vai usar narrativamente essa mescla do stop motion para não ficar tão esquemático também, né? Para não ficar um desenho esquemático. Ah, então na hora da piração vira stop motion, é que nem aqueles filmes que, né, de repente vai para o sonho, aí fica preto e branco, aí de repente não fica mais preto e branco. Acho que você pode pensar numa coisa mais híbrida, assim, sabe? Uma coisa mais contaminando a outra, ou no meio do surto ter uma coisa de mais live action, que você fala, nossa, será que ela está tentando voltar? Não sei, né? Talvez brincar com essa linguagem para trazer também esse subjetivo, já que você vai trabalhar com essa mescla. Enfim, acho que já tem elementos aí para você fazer um segundo tratamento. Mas é muito legal, viu? É uma ideia que é bacana, porque é um roteiro que pede para ser feito assim mesmo, né? Ele será melhor realizado se for com stop motion. Então, é bacana que é um projeto bem sob medida para essa linguagem mesmo. Você já tem atriz para fazer? Você tem atriz para fazer? Eu falei com você. Você tem já atriz para fazer? Vai ser a minha esposa. Lá no projeto eu expliquei, a ideia nasceu do que seria um documentário. Aqueles frames que tem é o estúdio dela. Ah, claro. Aquilo é material que seria o documentário. Aquilo seria o documentário, então eu já meio que decupei também, porque eu vou usar muitos planos daqueles ali. É óbvio que vai mudar de acordo com o roteiro, eu tenho que decupar direitinho, mas não vai mudar muito do que está ali, da quantidade de planos, um plano aberto, um plano mais fechadinho. E é ela que vai fazer mesmo. Então, tem mais uma coisa, que ela também, como o documentário nasceu com ela, era sobre a história dela com a depressão. Aí eu comecei a ter essa ideia de fazer uma ficção e trouxe a minha ansiedade para a história. Então, meio que foi uma fusão das nossas funções psicológicas, assim. E ao mesmo tempo que ela vai ser atriz e era um documentário, então ela vai trazer muito da experiência real dela para o personagem, né? Eu acho isso legal. Sim. Muito bacana. Vai ficar muito bacana. Então, você já está com tudo encaminhado, né? Só fazer esse segundo tratamento aí e vamos ver como é que evolui com esses elementos. Vamos aproveitar esse finalzinho agora, gente, para falar da premissa da Karina. Karina, tá aí, né? Desculpa, Karina, eu lembro que era um roteiro curto, eu li quando você me mandou, mas me fugiu já, porque a gente já faz um tempão, né? Você pode me lembrar da história e eu falar aqui para a turma também? Então, ele é sobre um passarinho que está voando e daí ele é preso, ele cai num lugar baixo e ele é pego e colocado dentro de uma gaiola. Aí ele é agressivo, tenta sair, tenta morder bicar quem coloca a mão para tentar acariciar, para dar comida e tal. Mas com o passar do tempo, ele fica... Como que fala? Ele se adapta àquela nova realidade dele, começa a viver a vida desse jeito. A vida dele passou a ser a gaiola. E daí, quando ele vê que ele pode fugir, que ele pode sair daquilo, ele fica com medo e não vai. Hesita e não vai, perde a oportunidade dele fugir. E daí, até que ele consegue de novo a oportunidade e toma coragem e sai. E na hora que ele sai, troca para uma pessoa saindo de casa. É bem o mito da caverna, né, professora Platão? O que é a sua história, Karina? Eu vou te fazer uma primeira sugestão bem pontual, que é esse último plano, da pessoa saindo de casa. Fica explicativo? Claro!
Você vai para um plano simbólico incrível, que você pode projetar milhões de coisas ali, e de repente você... Se você não entendeu ainda, eu vou te explicar, né? Isso diminui completamente. Aham. Porque está muito claro, a experiência de confinamento, está todo mundo já passando por ela. E na verdade, acho que me parece que esse teu roteiro é muito mais sobre que a experiência de confinamento, porque o confinamento é obrigatório, né? Assim, foi uma coisa imposta. E eu acho que você está falando muito mais de um processo de domesticação do que de confinamento. Né? Que não é tanto medo de sair, porque é isso, né? Existiu uma tentativa de sair que foi reprimida até um ponto que você não quer mais, ou não, né? É uma outra coisa do que você ficar em casa, porque tem que ficar, porque é uma questão de autocuidado, enfim. Ou tem um medo aí, né? Então, assim, para não sobrepor duas experiências que são parecidas, mas o roteiro que você propõe é uma outra coisa. Né? E que eu acho até mais potente, que vai muito além da questão do isolamento da pandemia. Que é essa acostumar-se com uma situação, é aquela coisa do sapo fervido, né, que vai ficando na panela e não sente, enfim, essa domesticação desse instinto, desse impulso de liberdade que a gente troca por migalhas, né? Então também eu sinto falta de por que ele fica, né? Por que uma hora não sai mais? Como é que você vai, o que se traz aí como compensação visualmente, né? O que de visual você vai... Por que ele não sai mais? Você tem eu tô pensando assim na narrativa mesmo. Você tem um pássaro, um ser alado preso numa gaiola. Não pode ser quem ele é, que é um ser que voa. Né? E tem uma contenção física, tem uma barreira física. E no momento que essa barreira física não existe mais, por que ele não sai? Porque existe esse... O que faz com que ele fique? Né? Eu sinto que falta esse elemento, de alguma maneira. Eu imaginei assim, aquele medo de voltar e não ser como era antes, né? Medo de tentar voltar à sua realidade de antes e não ser como era antes. Só que eu não sei em imagem assim como colocar, né? Até porque o que você está trazendo é muito humano. É muito mais filosófico. É o tipo do conflito, assim, se é um animal, a coisa é muito mais física, né? Um se acostumar ou não se acostumar, com um alimento, enfim, não sei, uma coisa mais instintiva. E aí, se você traz o animal como uma metáfora, que é o que você está trazendo, aí você teria que humanizar esse passarinho, né? Que é trazer questões humanas para um ser que não reagiria assim, mas que tudo bem, mas você tem que ser construído de alguma maneira. Porque como é que eu vou contar com a imagem sobre o medo de que as coisas não sejam mais como antes? É um conceito muito filosófico. Como é que eu traduzo isso em imagem? Por um pássaro que tem um instinto de sair voando. Né? Ou pode ser assim, um medo da amplitude. Eu lembro muito de um filme que eu gosto muito, que é A Lenda do Pianista no Mar. Não lembro agora, é um filme italiano também, de um diretor italiano, agora eu não lembro o nome dele. Acho que é o cara do Cinema Paradiso. E é um cara que é a história de um personagem que nasceu no navio. Aconteceu agora, também não lembro. Memória é horrível, memória de peixe. Teve uma tragédia, ele ficou no navio, bebê, e aí os funcionários do navio adotaram ele. E ele nasceu e ficou lá no navio. Então ele se tornou um pianista. E era um navio que fazia cruzeiros, né? E ele se tornou um pianista. Então ele ficava tocando. E nunca na vida ele saiu do navio. A vida dele era o navio.
Até que, né, o dia que ele se apaixona por uma moça que está ali que está fazendo a viagem, e em função dessa paixão, ele tem um impulso de sair pela primeira vez, né, para poder ir atrás dela. E a cena dele tem a ponte, né, entre o navio e o continente. Para quem nunca saiu daquela... O navio é grande, né, mas o mundo dele era só aquele, mas para ele era um mundo. Então, o que significa sair daquele mundo é muito lindo. O filme é essa cena, o filme caminha para essa cena, né? Que aí já é uma outra discussão. De quem que se fala do passarinho que nasceu na gaiola, né? O que foi criado na gaiola. Mas aí, se você soltar, ele não vai saber sobreviver. Que é a razão pela qual sempre mantém o passarinho preso. Que eu tenho pavor disso para mim. Sempre foi um pavor da minha infância ver o passarinho preso. E eu sempre, quando eu perguntava, mas por que não solta? Não, porque se soltar, ele não vai sobreviver, né? Que é diferente de quando você está falando no teu roteiro de um processo de domesticação mesmo. Ele era livre e aprendeu a ficar ali, né? Enfim, acho que tem que dar um pouquinho mais de volta, mas pensar nesse percurso, de novo, também na progressão disso. Que elementos você vai trazer para mostrar simbolicamente? É a comida? Pode ser, você pode entrar dentro até assim da lógica simples do bicho, né? O que faz com que ele fique? O que gera domesticação ali? É o cansaço de tentar sair e não conseguir, né? É bater com a cara na grade até se machucar e aí não querer mais se machucar, né? Que ação física você vai trazer numa progressão que vai marcar a desistência num determinado momento daquele objetivo, né? Até que depois ele sai, mas tem um momento aí de crise com esse objetivo e o que faz sair também. Por que sai? Por que antes não saiu e por que depois sai? Você percebe? É complexo isso, tem uma série de... E você tem poucos elementos para trazer a simbologia do que antes não conseguia mover, uma mudança, e de repente passa a mover. Ou era uma aparente passividade, que estava ali guardando energia para depois sair, ou não, né? Existia uma desistência mesmo, essencial ali, anímica, e de repente o que faz com que isso se reanime? Percebe? E é muito interessante, porque é um super desafio você contar isso com poucos elementos e usando um passarinho. Em stop motion, né? É muito bacana, assim. Essa imagem do pássaro se debatendo na gaiola, eu lembro que a minha avó tinha um passarinho que era nervoso, e que toda vez que a gente tentar... É muito aflitivo isso. O som disso é muito interessante, né? E é um exercício muito interessante de montagem também. Como é que você vai alternar essa agitação do pássaro na gaiola pela montagem? Como é que você vai montar isso? Como é que você vai registrar isso? Você vai fotografar mesmo um passarinho? Né? Você pode ter uma imagem fixa de uma gaiola que não se mexe e o stop motion ali dentro da gaiola, né? Só o passarinho mexendo nessa gaiola fixa, por exemplo. Sei lá, tem várias possibilidades. Mas você está com um minimalismo simbólico. Então, é um exercício muito interessante mesmo de dramaturgia e progressão, para com os poucos elementos que você tem, você conseguir contar essa narrativa tão complexa. Né? É um desafio bacana. É isso, conseguimos falar do seu também, que bom. Né? Então, queridos, vamos fazer assim, ó. O Bruno vai criar o nosso grupinho provisório, temporário, tá? Para nossa disciplina. Que também vai facilitar ali de todo mundo postar os seus roteiros. Quem já tem esses roteiros, por favor, já coloque ali para todo mundo ler. E leiam os roteiros dos colegas, comentem, vamos fazer disso um campo ali de diálogo, porque aí a gente consegue, nesse período longo entre uma aula e outra, manter viva essa discussão. E um ajudar o outro também. Tá? Como são roteiros curtos, é tranquilo de ler e comentar. Então, vamos tentar criar essa dinâmica aí.
Porque aí a gente usa esse tempo aqui nosso para aprofundar mais ainda, né? E dá para já ir aquecendo essa discussão ali no grupo. Alguém quer comentar alguma coisa? Oi? Deixa eu ligar a câmera. Então, eu só para lembrar que eu fiz aquela tentativa de stop motion, né? Em casa com boneco. Fiz um vulcão, eu ia representar a cena de um filme, mas nada deu certo. Então, foi por isso a escolha da música, eu ainda quero investir nisso. Isso é uma coisa que acho que tem muito a dizer, entendeu? Cores, assim, mas como você falou, eu não vou fazer uma escolha aleatória, vou pensar muito objetivamente no que eu quero dizer. E você pode trabalhar com a produção desse material, né? Você está usando imagens aí, mas se você pegar uma aquarela, se você pegar... Não é uma coisa tão complicada. E aí você pode ter mais domínio das formas e dessa progressão que você quer contar. Ou mesclar isso com imagens, mas pensa que você pode produzir essas imagens também. Enfim, estou aqui dando uma sugestão. Às vezes é mais fácil você continuar nessa pesquisa do banco de imagens, tá? O que você sentir que faz mais, que tem mais a ver. Que hoje em dia também se eu tivesse recursos. Hoje em dia, se você põe ali no Pinterest, né, já aparece um monte de coisa, não é tão difícil. A quantidade de imagem que está exposta na rede é imensa, né? Mas é isso, você tem que construir também, como eu falei para eles, uma progressão. E no teu caso não é só uma progressão, é uma narrativa mesmo. Como é que essas cores estão se desenrolando junto com a música, porque a música tem uma história, né? As músicas do Chico são crônicas, né? São cenas, praticamente. Aliás, essa música, inclusive, é para uma peça de teatro. Então, essa música é feita para uma cena da Ópera do Malandro, né? Então, é legal você entender o contexto da música, porque mesmo que você tire do contexto, tudo bem, mas é legal você entender que contexto essa música foi criada, o que ela está falando especialmente, para depois você traduzir isso nas imagens. Perfeito. E não necessariamente você precisa contar a mesma coisa, você pode até contradizer a música, né? Que jogo que você vai fazer com a narrativa que a música propõe? De repente você faz um outro jogo. Pode criar o oposto, sei lá. Pensa aí. Não precisa ilustrar o que a música está falando. Perfeito, perfeito. Alguém mais quer comentar? Eu estava pensando aqui em uma sugestão para a Karina, para a história dela. Talvez, não sei, me fala o que você acha, professora. Talvez se ela encurtar um pouquinho, simplificar e colocar o fim ali um pouco antes, dê para fazer uma curva dramática desse pássaro, como uma metáfora, seja a metáfora ou a metáfora ou a história literal, né? Tem uma curva, dá para fazer uma curva no seguinte ponto. E se o pássaro ele é capturado, aí de vez em quando ele fica tentando escapar, assim, a portinha quase aberta para alimentar ele, e ele fica olhando ali, quase tem a chance, aí um dia, quando a porta realmente se abre, fica lá aberta para ele, ele não escapa. E acaba aí. Fecharia uma curva, só não teríamos mais um final feliz. Uhum. É uma opção. É um final mais provocativo, né? Sem deixar ele fugir, né? Tirar a parte dele fugir. Uhum. Sim, a gente termina no final trágico de ele foi domesticado, já era. Ele passou pelo processo de domesticação. Agora, até a tragédia. Posso falar uma coisa? Eu também tenho aquele fechamento dúbio, que a pessoa entende como... Aí, acabou. Aí você não sabe se ele saiu, se ele vai voltar. Entendeu? Então... Você tá falando em baleia? A sua conexão não tá boa. O equipamento,
O áudio ficou todo cortado, não deu para entender o que você... Deu para entender só quando você falou, entendeu? Ah, Você desculpa. falou, embalei. Rubio. Tô brincando. Não, mas eu acho que deu pra entender o sentido, assim. Se desligar a câmera, dá para ver o que ela disse. Se ela Desliga a câmera. talvez fique um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Então, para deixar um entendimento dúbio, eu gosto de filmes assim. Já tenho assistido alguns e acho sensacional. Deixa o pássaro na porta da gaiola e a pessoa entende se ele fugiu ou se ele ficou. E aí, quem está assistindo que vai dar interpretação pessoal. Uhum. Quer dizer, o que ela vai ver é o que ela faria, né? É o que ela sente. Então, eu acho assim, aí acabou. Não mostra. Uhum. E dá até para fazer uma brincadeira com o som aí, né? Esse som da asa batendo, você pode explorar coisas muito interessantes. E aí no final você pode ir pro black e ter o som da asa batendo. Você não sabe se ela está batendo dentro ou fora. Pô, hein? Gostei, hein? O roteiro vai ficar da hora. E aí cada um projeta o que sente, né? É muito interessante esses filmes em que você dá gancho para as duas coisas. E aí você vê claramente como é cada um de acordo com o que a pessoa, assim, não, claro que ele saiu, não, claro que ele ficou, né? Aí você vê o que cada um, você dá um espaço de projeção. O meu curta eu falei dele hoje, né? O História Alegre, que é uma adaptação do conto do Chekhov, que é isso, né? A coisa estava no som mesmo. Era um casal que descia no carrinho de rolimã, no roteiro era um trenó, né? No conto original era um trenó. E no meio da descida, o menino virava para ela e falava, eu falava, eu te amo, Nádia. Mas ela não sabia se ela tinha ouvido ou se era o vento, porque era sempre muita emoção descendo no carrinho, né? O vento, um trenó. E aí ela queria descer de novo, porque ela nunca tinha certeza se ele falou ou não. Então a questão toda aí era o som, né? E aí como reproduzir essa sensação de eu escutei ou não escutei? Então, a edição de som desse filme era uma edição de som muito importante, né? Você tinha que traduzir essa mesma sensação. E aí teve uma cena específica que ela desce sozinha, porque ela quer tirar a dúvida, e mesmo assim ela não consegue. Ela acha que escutou, mas não tem certeza que escutou no conto. E no filme também, como é que você constrói uma edição de som que dê margem para uma pessoa ouvir e para outra pessoa não? E a gente se lançou esse desafio de deixar um eu te amo escondido a ponto de quem queria ouvir, ouvia, quem não queria ouvir, não ouvia. Foi um experimento sonoro, né? Não sei se funcionou ou não, mas Muito bom. foi uma coisa que... Então, é bacana a gente pensar aqui, até honrando aí, né, essa proposta do Alban tá com a gente, e pensar também junto, como que vai ser a proposta sonora, né? E como o som desses filmes é muito importante, e como ele pode compor junto ou contradizendo, né? Como é que vai ser o desenho de som disso daí? É legal a gente também colocar isso no roteiro e se dedicar a pensar esse som. Porque é muito rico quando a gente tem uma edição de som, um filme de stop motion bem estruturado, que não está só ali redundando a imagem, né? Ou sonorizando a imagem. A gente pode compor coisas muito bacanas. O Vinil Verde é um show, né? O som do filme é... Aquele narrador, né, gente? Aquilo já é incrível. O tom, né, da narração. Então, tem uma série de questões aí que a gente não falou hoje, mas que são interessantíssimos, né? Que quando a gente sai do realismo, também a gente abre possibilidade para isso. Ok? Vamos encerrando, que já passamos aí uns 10 minutinhos. Muito obrigada. Obrigada por quem trouxe o roteiro, que deu material para a gente conversar. Eu adoro quando a gente pode dar aula em cima do conteúdo de vocês, não ficar só na teoria, por melhor que seja a teoria. Ô, professora, uma coisa que eu lembrei agora, é que já faz bastante tempo mesmo, eu nem tinha mexido mais nele, mas
uma coisa que eu lembrei agora é que quando eu estava escrevendo o roteiro, eu estava conversando com o meu marido e a gente estava falando de fazer uma música para ele, né? E daí a gente estava escrevendo, eu estava escrevendo o roteiro e ele, vamos fazer uma música com letra. E a letra você pode ir falando, porque daí fica mais fácil de você representar. Porque como que você vai pôr uma expressão de medo no passarinho? Como que você vai filmar a expressão de medo do passarinho, né? Aí a gente estava falando de fazer a letra da música, contando mais ou menos, né? O que está passando. Então, não seria assim... seria tipo da Milene, né? Que vai contar a história da música. Só que aí, nesse caso, eu fiz primeiro o filme. O contrário, né? A imagem primeiro, para depois pôr a música. Eu vou te dar um desafio. Primeiro conta a imagem sem a música. Só depois que você conseguir contar esse filme com as imagens, aí você libera a música para ser qualquer outra coisa. Inclusive, contar uma história, mas que não redunde o que a imagem já deu conta de contar. Se dê o desafio de contar com as imagens primeiro, para ver se realmente vai ser necessária essa música nesse lugar de narração. Para você não usar como muleta. Porque senão você vai abrir mão da linguagem audiovisual e vai tender a contar ali na letra da música e vai abrir mão de um exercício super interessante que é como você vai dar conta com poucos elementos de contar a trajetória deste ser. Aí depois que você conseguir com a imagem, a gente pode pensar junto aqui como é que na música isso pode entrar, não para redundar, mas para somar, para trazer outras questões. Entendi. Tá bom. Tá bom? Uma sugestão, tá? Mas eu não quero interferir também, né? É muito legal a ideia de criar uma letra, criar uma trilha, isso é incrível. Ou se você já quiser pensar nessa letra, pensa como uma coisa não vai ser muleta da outra, só isso. Amores. Eu queria fazer uma perguntinha. Quem? Mário. Oi, Mário. Você tá vendo que eu tô aqui, né? Tô. Você tá numa praia. Da voz, mas tô aqui, tá? Certo? Você tá onde? Em Copacabana? De voz, mas tô aqui. Né? É o seguinte, né, querido? Eu estava meio emplacado nessa questão sobre o que fazer, mas eu acabei assistindo aí o filme que a Carlos passou do Passaporte Húngaro 2001 e isso abriu a minha mente perante o que eu, de fato, poderia fazer. E eu vou ser um diferencial dessa equipe, porque eu pretendo estar fazendo uma narrativa e eu vou contar as experiências minhas próprias, vivenciadas, dentro do momento que eu sofri muito com momentos de crises, de transtornos psicóticos que eu vivenciei. Dentro do que você nos passou aqui, conflito físico, não vou ter dificuldade, porque eu já estou vendo que basta eu estar relatando e colocando até os momentos que me levou à tentativa de suicídio um dia, por não encontrar um resultado, porque naquela época, antes do ano 2000, não se tinha centros de atenção psicossocial. O tratamento era um diferencial. Você surtou, delirou, teve alguma crise psicótica, era um resgate que te vinha pegar e você imediatamente era levado para um leito psiquiátrico. Certo? E o que acontece? Com isso, na época, eu era até um trabalhador do SEMASA, que é a fábrica de água de Santo André, e com isso tinha lá um cartão, que não sei se algum daqui já deve ter ouvido falar, da Golden Cross, que era uma das maiores, que abrangia todos os melhores hospitais aqui de Santo André. E com isso, não teve um hospital que eu já não passei por ele, que eu fui resgatado para um tratamento, nos momentos de crise que eu tive. Então, eu já tenho em mente um nome que eu vou dar. Ele vai estar em torno do antes e o depois.
que minha intenção é de mostrar o antes, como que foi aquele momento difícil que eu vivenciei. E o depois, a partir do momento que eu já passado pela internação psiquiátrica um dia, em hospital psiquiátrico, e começaram a surgir os primeiros centros de atenção psicossocial na cidade de Santo André, e eu comecei, a partir de então, submeter um tratamento humanizado, aí entra o depois. Porque a partir desse momento, eu passei, então, a submeter terapias, e não só ficar na parte da medicalização, certo? Aonde que isso me proporcionou a oportunidade de inserção e inclusão social, o que me fez despertar um grande interesse por estar cada vez mais participativos em congressos, conferências, seminários, né? E hoje me levando até estar como propriamente até um palestrante. Maravilha, Mário. Então, vamos fazer assim, olha, para o próximo encontro, já ver como isso vai caber nesse roteiro dessa proposta, tá? Como é que você vai pegar... Eu dificuldade que eu acho que eu não vou conseguir, da forma que eu pretendo fazer, fazer isso com stop motion. Vai ficar mais na narrativa mesmo, certo? E imagens, elementos, tudos, eu cada vez mais eu estou ajuntando aqui, certo? Eu só queria saber uma perguntinha, de que tamanho que você havia colocado desculpa estar refazendo isso, que você queria esse roteiro? Então, é um curta, por isso que eu estou te falando, você vai ter que criar um recorte dessa história, tá? E a gente agora, assim, a gente pode conversar sobre a sua premissa, de repente, no próximo encontro, para poder te ajudar aí a formatar isso melhor, tá? Mas, assim, já vai pensando, não vai dar para contar a história inteira. Você vai ter que escolher sintetizar simbolicamente isso. Não tem problema não ser stop motion, mas vai ter que ser um filme de montagem, né? Um filme que você vai criar com os elementos que você pode produzir ou que você tem em arquivo. Então, porque a proposta é não sair, não se expor, né? Bom, cada um sabe da sua vida, mas eu estou aqui trazendo uma proposta que não é expositiva, né? Para que vocês possam se proteger, tá bom? Mas agora, como a gente já passou bastante do tempo, a gente pode começar com a sua discussão, mas já vai pensando também como você reduz isso, não reduzir no sentido de diminuir, né? Mas de simbolizar isso numa narrativa mais condensada e simbólica. Entendi. Eu só encontrava dificuldade, o que me emplacou esse tempo todo, porque é o seguinte, eu moro sozinho. Então, no momento de estar com uma câmera diante de mim, eu até que eu posso posicionar ela e estar relatando, contando alguns pedacinhos, né? Um pedaço de uma história, depois vem algumas imagens, que alguns planos, geral. Mário, vamos conversar nisso na semana que vem, tá? Porque se a gente começar a falar, isso vai ser uma discussão grande. E agora a gente já passou bastante do tempo e a gente precisa encerrar. Então, eu não dá para falar disso rapidinho, entendeu? Sim. Que a gente vai estar falando da sua premissa. Então, a gente pode começar a falar disso na semana que vem, no próximo encontro, tá bom? E aí, enquanto isso, você já vai pensando em propostas de estruturação. Tá bom? Eu já vou escrevendo algumas coisas, então. Isso, tá? Já vai dando volta aí para já ir trabalhando com esse conteúdo. Amores, foi um prazer, como sempre. Agradeço aí a presença de todo mundo. Pessoal, desculpa, professora, pode terminar. Não, pode falar. Não, fala do print do sorriso, porque normalmente quando o professor fala o tchau, todo mundo desconecta. Isso. Print do sorriso, todo mundo. Vamos lá, galera, quem dá se conectar aí para dar o print do sorriso. André, você não vai sorrir pra gente, André? Cadê o André? Neta, cadê você? André acho que dormiu lá. A Neta tá fazendo outra coisa. Câmera. A Neta tá com problema na câmera esses dias. Aproveita e diga o professor Gijo, às 8h20, pediu desculpas que a energia na casa dele tinha voltado àquele horário porque ele estava refazendo a rede elétrica. Tá e ele estava cansadíssimo para vir, ele pediu 1000 desculpas. A Neta tá dizendo que não vai entrar porque a cara dela tá zoada na câmera. Ai, e o André, não sei, então tudo bem. Dormiu. Vamos lá, pessoal. No 3, 1...
2, 3, print, sorrisão. Aê, deixa eu só confirmar. Peraí. Te corrigindo lá, falando que não é a cara na câmera, é a câmera. Ah, é a câmera aí, tá vendo? Ó, desculpa aí, deu informação não é a cara, errada. né? É a câmera. É a câmera, ó. Tá vendo como é ruim ler errado? Desculpa aí, Nata. Gente, ficou ótimo. Valeu. Vocês são demais. Falou. Cada Beijo, vez Valeu, melhor. professora, pela aula. Falou. Tchau. Tchau, pessoal. Até a Abração. próxima. Ó, Tchau, espero gente. vocês no grupo Obrigada, agora. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.